pessoal, tudo bem? Mais um dia de jogos decisivos na Copa do Mundo. Hoje nós temos decisão do grupo I, grupo que tem França e Noruega, e também tem Senegal e Iraque. Temos a decisão do grupo H, grupo da Espanha, que joga contra o Uruguai, único jogo entre campeões do mundo nessa fase de grupos. Também tem Cabo Verde e Arábia Saudita. E fecha-se com a decisão do grupo G, que terá Nova Zelândia e Bélgica, e também Egito e Irã. Bom, começando a falar na ordem do acontecimento dos jogos, né? Primeiro nós teremos o grupo da França, que tem esse jogo decidindo primeiro lugar, né? Temos França e Noruega. As duas seleções já estão com a vaga garantida, já estão classificadas. A questão é ver quem é que vai ficar em primeiro. Vale salientar que a seleção que ficar em segundo lugar pode ser uma seleção que eventualmente enfrentará o Brasil. Caso o Brasil vença o Japão na próxima fase, enfrenta o vencedor de Costa do Marfim e França ou Noruega, né? A seleção que ficar em segundo lugar do grupo. Idealmente, né, ou melhor, teoricamente, a seleção norueguesa é inferior à seleção da França. A seleção francesa tem mais talentos. Agora, esse jogo tem uma série de circunstâncias, né? Primeiro que é um jogo de Copa do Mundo. A Copa do Mundo consegue diminuir algumas diferenças. A Noruega tem um time organizado, tem um time bem treinado pelo Ståle Solbakken. E ainda tem a questão de que a França não terá o seu treinador à beira do campo. Não sei se isso vai afetar os jogadores em si, né? Provavelmente vai estar em campo o assistente técnico do Didier Deschamps, que infelizmente perdeu a sua mãe na semana passada, né? A mãe dele faleceu e ele vai atender ao funeral, está de luto, não treinará a seleção nesse jogo, de forma muito justa. Mas será que isso vai afetar a França realmente? Será que isso vai afetar a Noruega? Fato é que o empate é benéfico às duas. E nós temos visto, né, duas partidas já, Japão e Suécia, Paraguai e Austrália, em que as duas seleções sabiam que o empate era uma situação favorável e não jogaram, não forçaram para vencer, nem se arriscaram tanto. Talvez seja o caso do jogo de hoje, né? Que ainda tem aquele fator especial de ser o primeiro confronto entre Haaland e Mbappé na Copa do Mundo. Jogadores que supostamente seriam os sucessores, né, da disputa entre Cristiano Ronaldo e Messi. Agora nós temos esse confronto acontecendo numa Copa do Mundo. Nunca tivemos um Cristiano Ronaldo e Messi na Copa, né? Então, é um jogo que tem muitos elementos, que tem muitas situações possíveis e não possíveis. Não sei se as duas seleções vão poupar jogadores. A França tem uma carinha de que pode poupar. A seleção francesa fez isso nas duas últimas edições de Copa. Fez em 2018, fez em 2022. Então, enfim, eu tenho a impressão de que esse jogo vai ser um empate. Eu colocaria um 2-2, um 1-1. Vou apostar num 2-2 pelos jogadores envolvidos, tá certo? Do outro lado do grupo tem um jogo muito importante, né? Senegal e Iraque. O Senegal não conseguiu tirar nenhum ponto dos outros jogos, que eu até esperava que esse time de Senegal poderia conseguir. Até aqui uma Copa um pouco abaixo do que a gente esperava dessa seleção, que é campeã africana, né? Com muitos problemas também de logística interna, não tem seus torcedores vindos do Senegal, né? Enfim, questões de pagamento atrasado de premiações da Copa Africana, também por toda a questão do fato do título ter sido tirado fora do campo, né? Mas pega a seleção mais acessível do grupo agora. É um jogo de vida ou morte para as duas seleções, porque o Iraque vencendo também tem chance de se classificar, apesar de que é muito mais difícil considerando o saldo de gol do Iraque, né? O Iraque tem menos 6 de saldo, considerando que o ponto de corte ali com 3 pontos seria menos 1, no máximo menos 2, e olhe lá, o Iraque teria que vencer por uns 5 gols de diferença ao Senegal, que é improvável. Pode vencer para conseguir aquela vitória da honra, da despedida, mas o Senegal é favorito. O Senegal é um time organizado, um time que, ainda que não tenha vencido e não tenha pontuado, deu trabalho nos dois jogos. Tem menos 3 de saldo, então teria que vencer com uma vitória relativamente grande, né, por 3 gols de diferença, por exemplo. Eu vou apostar no 3-1 para a seleção senegalesa, tá bom? E aí vamos para talvez um dos principais jogos da fase de grupos. Assim como França e Noruega, um jogo que atrai muitos olhares, Espanha e Uruguai é um jogo fundamental e decisivo, né? A seleção uruguaia até aqui ficou abaixo, né? Empatou os 2 jogos contra Cabo Verde e Arábia Saudita. A Espanha conseguiu chegar na competição vencendo a Arábia Saudita e tem a vantagem do empate. A Espanha se classifica
e se classifica provavelmente em primeiro lugar com um empate nesse jogo. O empate pode ser suficiente para o Uruguai, mas vai depender dos outros jogos, né? Tanto do jogo contra o jogo de Cabo Verde e Arábia Saudita, quanto dos outros terceiros colocados, porque se Cabo Verde, por exemplo, empatar, aí sim, empatando, o Uruguai fica em segundo. Mas se Cabo Verde vencer, ou a Arábia Saudita vencer, a seleção do Uruguai ficaria em terceiro lugar empatando, e com 0 de saldo tem boa chance de classificar, mas dependeria dos outros resultados, né? Então, uma situação muito complexa do time do Bielsa, que até performou, que criou chances, mas ainda falta aquele brilho, né? Nos 3 lances de gols que sofreu, falhas do goleiro Muslera. Não sei se vamos ter ele ou se vamos ter Rocher hoje ou Meli. Enfim, é uma dúvida muito grande esse gol do Uruguai. Um time que até se expõe pouco, mas quando recebe alguma chance de perigo, sempre tem essa questão do Muslera que mina a confiança do time, e vai pegar agora a seleção espanhola, que é uma seleção, em teoria, muito forte, das favoritas. O Uruguai tem uma vantagem, né? Um time que faz perseguições individuais, ou seja, coloca um jogador atrás de outro inconstante durante o jogo, e isso pode ser uma dificuldade para um time espanhol, que é um time muito posicional, né? Que mantém uma estrutura de jogo durante boa parte da partida e que depende das individualidades nas pontas, principalmente do Lamine Yamal, para perseverar, né? Pode ser um jogo mais difícil da Espanha. Eu tô achando, inclusive, que esse jogo vai ser um empate, vai ser um 2-2. E aí é esse cenário que eu falei, o Uruguai dependeria de outros resultados. Para se classificar sem depender dos outros, o Uruguai tem que ganhar. É a mesma mentalidade do jogo do Equador, né? Tem que se inspirar no Equador ontem, que tinha que ganhar da Alemanha, foi lá e fez. Tem que hoje fazer o jogo da sua Copa do Mundo, seleção uruguaia. Vale salientar, inclusive, que se o Uruguai não se classificar, vamos seguir com uma marca negativa para a América do Sul, né? Os times sul-americanos, última vez que todos se classificaram para o mata-mata foi em 2010, né? Naquela época, Paraguai, Chile, Brasil, Uruguai e Argentina, todos conseguiram uma vaga para o mata-mata, pelo menos para as oitavas de final. Desde então, pelo menos um é eliminado na fase de grupos. Brasil, Colômbia, Argentina, Equador e o Paraguai, muito provavelmente, já tem vaga garantida na próxima fase. Só falta o Uruguai. Aí falando do outro jogo do grupo, um jogo que vale lembrar, quando eu previ os grupos lá atrás, né, antes da Copa começar, eu disse que Cabo Verde tiraria uma vitória desse jogo, né? Tiraria uma vitória da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um time que tem mais talento, né? Tem Al-Dawsari, tem Al-Brican, tem Al-Joair, mas é um time que se mostrou muito exposto. É um time que se mostrou, certamente na última partida, segurou um pouco, porque percebeu que não iria vencer da Espanha, que é um pouco decepcionante, você se segura, você tenta jogar ou não, e a Arábia Saudita tentou se segurar, né? Fez a mesma coisa contra o Uruguai, quando tinha 1-0, se segurou lá atrás e abdicou do jogo, basicamente. Então é um time que tem essa, entre aspas, né, covardia, né, de se apoiar no resultado e tentar de jogar para o próximo jogo, né? E o jogo da Arábia Saudita é esse, tem que vencer esse jogo sim ou sim, se não vencer tá fora. Cabo Verde, do contrário, pode empatar mais uma vez, seria o terceiro empate, e tem chance de se classificar, né? A seleção de Cabo Verde construiu seu nome nessa Copa do Mundo, 2 partidas defensivamente muito competentes contra a Espanha e o Uruguai, consegue até aqui a grande história da Copa, né, com essas 2 surpresas, empatou na sua primeira Copa do Mundo com 2 seleções campeãs do mundo. Cabo Verde não é um time que nós vimos marca muitos gols, apesar de ter feito 2 contra o Uruguai. Um deles uma falha clara do sistema defensivo, o outro também uma falha da barreira, né? E uma bola que o Muslera poderia ter feito muito melhor. Mas é um time que chega, um time que contra-ataca muito bem. E eu imagino até que Cabo Verde vai manter a proposta. Vai ser um time que vai se defender, vai buscar o contra-ataque e dessa vez pega uma seleção defensivamente mais vulnerável, no caso da Arábia Saudita. Eu tô apostando que esse jogo vai ser 2-1 para Cabo Verde e com isso Cabo Verde se classifica historicamente para a Copa do Mundo. Seria a primeira vez que uma seleção estreante passa de fase desde 2002, quando o Senegal... Perdão, desde 2002 não, desde 2010, quando a Eslováquia o fez, né? E aí vamos para o grupo final, o grupo mais embolado, o grupo mais difícil de prever. Como nós vimos, e eu já tinha previsto, a Bélgica muito decepcionante. Pega uma Nova Zelândia que muito me surpreendeu agora. Nova Zelândia
time competente, um time organizadinho, que não é tecnicamente muito qualificado, mas que joga na organização coletiva. Pega uma Bélgica que tem pouca organização e tem alguns talentos já se esvaindo, né? Pode ter a volta do Doku agora, né? O Doku saiu da concentração para ir ver o nascimento do filho em Londres, e agora volta a ser uma opção muito importante, é o grande escape desse time. Eu tenho a impressão de que a Bélgica pode decepcionar, tá? Pode decepcionar com um time neozelandês competente. Vou apostar em 1-1 nesse jogo. E aí, vou ser o diferentão, mas a Bélgica obviamente é favorita nesse jogo. Se empatar, tem chance de classificar, mas pode ficar de fora também, devido à embolação do grupo, né? E aí nós temos o jogo do orgulho LGBT, né? Curiosamente, os torcedores de Seattle já tinham marcado antes do sorteio da Copa para fazer nesse dia o jogo do orgulho LGBT na cidade, que é uma cidade que investe nesse tipo de causa, e acabou sendo Egito e Irã, um jogo de dois países que têm diversos problemas com a comunidade LGBT. No Egito ainda é crime, por exemplo, né? Então, enfim, tem essa complexidade também que envolve essa partida, que é mais uma partida entre duas seleções muçulmanas, né? Já tivemos duas até aqui, Senegal e Iraque é outra, mas é um jogo que tem tudo para ser um pouco morno, um jogo muito estudado, um jogo de difícil prognóstico. O Egito certamente é o time que tem mais qualidades, é um time que vai propor esse jogo, mas o Irã tem armas suficientes para machucar. Como nós vimos eles machucando contra a Bélgica, imagino que vão ter a mesma proposta de contra-atacar, porque propondo o Irã não é muito bom. O Irã falta alguma coisa, falta um ataque mais organizado. O que tem de qualidade esse Irã é justamente o Rezaian, é justamente o Taremi como pivô lá na frente. Então, isso o Irã pode ter. Eu também estou apostando em mais um empate, tá? Vou dizer que esse jogo vai ser 2-2. Então é isso aí, pessoal. Deixe seus palpites aqui nos comentários e até a próxima.